aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Sua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo Padre Sidney, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, querido Padre Anderson, irmãos de comunidade, núcleo segundo elo que se faz presente aqui no santuário, e a você, peregrino, que vem nos visitar nesse dia. Eu preparei esta homilia distinguindo a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a missão de cada um na história da salvação. Primeiro que nós precisamos compreender que hoje nós estamos celebrando um dos maiores mistérios da nossa fé, a Santíssima Trindade. Não celebramos três deuses, mas um único Deus em três pessoas distintas. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o importante é saber que é um mistério que ultrapassa a nossa compreensão humana, a nossa inteligência. Se depois o ministério puder tocar a música do Valmir Alencar, Mistério da Trindade Santa, pode ser depois. Veio agora esta música para a gente compreender que a Trindade não se explica, mas nós deixamos ela agir em nossa vida. E nós precisamos compreender que o Pai e o Filho e o Espírito Santo quer revelar a mim e a você que o Deus a qual nós servimos é um Deus de unidade, é um Deus de amor, é um Deus de comunhão. Ou seja, o Pai ama o Filho ama o Pai, e esse amor é transbordado em nós por meio do Espírito Santo que nos foi dado, como nos diz as Sagradas Escrituras. Mais do que tentar explicar o mistério da Trindade Santa,
a igreja nos convida a contemplar a sua ação em nossa vida. O Pai é a fonte de tudo. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Criador de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Tudo que existe nasceu de seu amor. O Pai nos criou não por necessidade, porque Ele não precisa de nada. O Pai criou a cada um de nós porque quis compartilhar a sua vida conosco. Olha que mistério mais lindo. O Pai te criou para conosco compartilhar a sua vida. Você já pensou nisso? Deus, Ele quer entrar na história da humanidade. Ele nos cria por amor para estar ao nosso lado. E Jesus constantemente, meu irmão, minha irmã, falava do Pai. Ele nos ensinou a chamar o Pai de Abá, ó Pai, papaizinho. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o Pai nos criou porque Ele quer que nós façamos parte da sua vida. Isso muda completamente, meu irmão, minha irmã, a nossa relação com Deus. Nós não somos apenas criaturas, somos filhos. Quem aqui é batizado, levante a mão. Então diga assim comigo: eu não sou uma criatura. Eu sou filho do Pai das misericórdias. Ou seja, nós somos filhos de um Deus que nos ama profundamente. Você não é escravo, você não é uma criatura, você é filho. O grande drama do pecado é justamente fazer que nós esqueçamos que nós somos filhos. O pecado, a cada momento que entra no nosso coração, ele quer nos desfigurar desta realidade. E você não pode, meu irmão, minha irmã, cair nessa enganação do demônio. Quanto mais eu sei que eu sou amado por Deus, menos eu vou pecar. Porque o pecado, meu irmão, minha irmã, entra no nosso coração quando nós estamos frágeis, quando nós não nos sentimos amados, quando nós não sentimos que nós somos pessoas escolhidas por Deus. E aí nós vamos dando espaço para o pecado agir em nós. O pecado gera medo, o pecado gera distância, o pecado gera desconfiança, mas o Pai nunca nos deixa de amar. O filho pródigo não viveu isso, ele viveu o medo, ele se distanciou, ele sentiu desconfiança, mas o pai deixou de amar o filho? Não deixou. O pai continuou a amar, ou seja, ele permanece esperando nossa volta. Então o Pai, que é a origem de tudo, é a fonte de tudo, Ele criou a cada um de nós, nos tirou da condição de criaturas para que nós sejamos filhos. Nós temos agora a missão do Filho. O Filho, Cristo Jesus, é o rosto visível do Pai. Ou seja, o Pai envia seu Filho ao mundo para nos salvar. E quantas vezes a gente esquece disso? O Pai que nos criou por amor, mas o pecado entrou. Quem esteve ontem na pregação do Padre Sidney, levante a mão. O que ele nos trouxe através da sua pregação, quando ele falou de Adão e Eva, quando o pecado entra no mundo? Ou seja, mostra justamente esta realidade. O pecado quer nos desfigurar, o pecado quer causar em nós distância, o pecado quer causar em nós medo. Mas o Filho veio justamente para quebrar a ação do mal, ou seja, Jesus, Ele carregou sobre nós os nossos pecados na cruz para nos salvar. Ele abriu de novo as portas da eternidade. E por que muitas vezes ainda continuamos pecando? Porque muitas vezes ainda estamos vivendo como se nós não fôssemos filhos. O Filho do Pai das misericórdias. Eu tenho a máxima convicção: a gente só peca porque distanciamos desta realidade de que somos filhos. Se nós nunca esquecermos que nós somos filhos, pecaremos menos. Mesmo que a Sagrada Escritura nos diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Mas se eu tenho a capacidade de entender que eu sou amado, que eu sou escolhido por Deus, eu vou diminuir na minha vida a ação
do pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, muitas vezes imaginamos um Deus distante, mas em Jesus Cristo nós vemos um Deus que caminha conosco, que chora conosco, que sofre conosco, que nos levanta quando caímos. O Pai não levantou, o Filho pródigo, quando ele caiu, levantou, estendeu as mãos. Por isso, toda a vida de Cristo tem uma finalidade: revelar o amor do Pai e conduzindo-nos à comunhão com Ele. Diga assim: Senhor Jesus, Filho do Pai, que veio para me salvar, eu aceito Jesus Cristo como Senhor da minha vida. É isso. É o senhorio de Jesus, é a missão do Filho que veio revelar o rosto invisível do Pai. Quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Pai vê o Filho, como diz ontem nosso bispo diocesano, Dom Benedito Beni. Por isso, meu irmão, minha irmã, a missão do Filho é salvar, a missão do Filho é redimir, a missão do Filho é mostrar ao mundo o verdadeiro rosto de Deus. Quem se encontra com Cristo Jesus pode conhecer o amor do Pai e vai receber o amor do Pai. O Padre Sidney ontem, por vários momentos, tanto na pregação, na oração, na minha pregação, ele dizia: receba o abraço do Pai, através do Filho. Não precisa dizer se viveu isso não, porque eu estou perguntando, não. Mas quem nesses dias experimentou o abraço do Pai de forma sincera, diga um amém. É isso, o amor do Pai, o amor do Filho nos tocou nesses dias. E termino com a ação do Espírito Santo, que nos santifica, é aquele que santifica. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o Pai e o Filho envia o Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito não é uma força impessoal, é uma pessoa divina. Ele habita em nós desde o nosso batismo. E é Ele quem nos conduz e produz em nós conversão, desperta a nossa fé, ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade. Foi o Espírito Santo que transformou os apóstolos medrosos em testemunhas corajosas. É Ele que continua realizando este milagre em nós. Diga assim comigo: Senhor Jesus, envia sobre mim a força do Espírito Santo, para que possa produzir e provocar em mim uma conversão sincera e verdadeira. São João Paulo II, na encíclica Domino et Vivificantem, recorda que o Espírito Santo é o Senhor que dá vida, que renova continuamente a face da terra e o coração humano. O que nós comemoramos domingo passado? Que nós comemoramos domingo passado? Você foi na missa de Pentecostes? Então nós não podemos esquecer que o Espírito Santo é aquele que dá a vida, é aquele que nos santifica, é aquele que transforma a face da terra, é aquele que transforma o coração humano. A missão do Espírito Santo, portanto, é santificar, transformar e conduzir os filhos de Deus à plenitude da vida divina que habita em nós pelo nosso batismo. E por isso, meus irmãos, toda a nossa vida cristã é marcada pela presença da Trindade. No batismo fomos mergulhados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezemos ao Pai por Cristo no Espírito. A missa inteira é uma graça da ação trinitária. Quando fazemos o sinal da cruz, estamos professando a nossa fé na Santíssima Trindade. Talvez nunca conseguiremos compreender plenamente esse mistério, mas somos chamados a vivê-lo. A melhor explicação da Trindade não é um tratado da teologia, é uma vida de comunhão, é uma vida de amor, é uma vida de unidade. Termino dizendo: onde há amor verdadeiro, há perdão sincero. Onde há serviço humilde, há comunhão fraterna. Ali nós vamos encontrar
o reflexo da Santíssima Trindade, que é a comunidade perfeita, que não há divisão, que não há contendas. É através da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu e você devemos viver a nossa fé. Você está vendo essa pessoa do seu lado aí? Dá uma olhadinha para ela. Você vive com ela em comunhão, em unidade, em amor? Ou você vive brigando com essa pessoa, falando mal dela, querendo mal dela, puxar o tapete dela? Nós precisamos viver aquilo que a Trindade vive: unidade, amor e comunhão. Quando existe isso na nossa vida, existirá paz. Quando existir isso no mundo, existirá paz. Eu sou diferente do Padre Sidney, eu sou diferente do Padre Anderson, eu sou diferente de você, mas nem por isso eu preciso ficar em pé de guerra com você, ficar se comparando com você. Olha, o Padre Sidney prega tão bonito, olha, o Padre Ricardo é isso, olha, o Padre Anderson é isso, olha, cada um tem o seu dom. Eu falava hoje na mesa do café da manhã lá com o seminarista Cleito e Manuel, eu dizia para eles: eu sou padre porque Cristo quis que eu fosse padre. Se fosse depender do estudo, eu estava perdido, porque eu nunca gostei de estudar, eu sempre gostei de fazer outras coisas. Mas quando Deus me chamou para ser padre, eu disse: olha, se o Senhor está me chamando para ser padre, então me dá minha graça de estudar a teologia e a filosofia, porque eu não vou dar conta não. O Padre Sidney morou comigo como seminarista, enquanto a maioria dos seminaristas iam dormir 9, 10 horas da noite, eu ficava até 3, 4 horas da manhã tentando entender a filosofia, a teologia. E eu disse: Senhor, se o Senhor me quer padre, então me dá a graça de tirar boas notas. Eu nunca tirei menos de 8 na faculdade, sempre de 8 para cima, porque eu me comprometi a me esforçar, porque Deus me chamou para ser padre. Então eu dei o meu melhor, mesmo tendo dificuldade, mas eu nunca fiquei me comparando com meu irmão de quarto, o Padre Leonardo, que ele pegava o tablet, dava 2 passadas e ia dormir, e eu ficava: meu Deus, mas como que ele consegue? E chegava, tirava 10 em tudo. Eu falei: meu Deus do céu, ele fica 10 minutos estudando, eu fico o dia inteiro. Mas para dizer, é a ação de Deus nas nossas vidas. Cada um tem o seu dom. Eu fiquei tão feliz ontem que o Dom Beni falou para o seminarista Cleito, que eu perguntei: e aí, gostou do TCC do Cleito? Esse TCC é digno de um mestrado e um doutorado. E eu fiquei muito feliz, porque cada um tem o seu dom. E Deus vai usar muito o Cleito, vai usar muito o Emanuel, vai usar muito o Jefferson, os seminaristas da Canção Nova, para dizer: cada um tem o seu dom. Eu sou bom em outras coisas, mas eu não fico criando contendas, brigando com Deus. Eu queria ser tanto como aquela pessoa. Meu Deus, aí fica mal. Por isso nós precisamos viver o que a Santíssima Trindade viveu. O Pai não tinha ciúme do Filho, o Filho não tinha ciúme do Espírito, o Espírito não tinha ciúme do Pai, do Filho. A Trindade vive em comunhão. É o que nós precisamos viver na nossa vida. E para isso, a graça de Deus vai acontecer, que é o amor do Pai que é derramado sobre os nossos corações. Por isso, coloque a mão no seu coração, escute isso, para que você entenda o que é a ação da Trindade na minha e na sua vida. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar No mistério da Trindade Santa. Quando ao longe um menino tentava com uma concha colocar o mar num buraquinho na areia, logo me aproximei
Preste atenção agora nisso. É mais fácil pôr o mar aqui que compreenderes a Trindade, todo o seu mistério. E este grande desafio que eu e você precisamos fazer, deixar a graça de Deus agir. Não tentar compreender como é que o amor do Pai é derramado sobre bons e maus. Este é um mistério que nós não vamos compreender com a nossa inteligência, mas só quando chegarmos na eternidade. Então eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa do seu lado. Pegue na mão dele, na mão dela, segure firme. O mistério da Trindade Santa está na comunhão, na unidade e no amor. Senhor, que estes filhos que hoje vieram a este santuário possam compreender o quanto eles são amados. E neste pequeno símbolo de segurar a mão do outro, é para dizer que é assim que nós devemos caminhar como verdadeiros filhos de Deus. Lutar para que a divisão não entre no nosso coração. Lutar para que a falta de perdão não contamine o nosso coração. Mágoas, ressentimentos. Senhor, nós queremos hoje, nessa tarde, através do modelo de comunidade perfeita que é a Santíssima Trindade, que os nossos corações sejam agora libertos de toda rivalidade, de toda competição, de tudo aquilo que possa nos afastar da graça de Deus. Senhor, eu estou pedindo agora, Senhor, que os nossos corações se encham do verdadeiro amor, sem fingimento, e que nós possamos viver nessa tarde de hoje a promessa que nosso Senhor fez a Monsenhor Jonas Abib, que neste santuário viriam todos aqueles que são necessitados da graça e do amor de Deus. Quantas feridas, Senhor, quantas feridas que nós precisamos hoje ser curadas, e por isso eu peço agora, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, o Espírito Santificador, o Espírito que dá vida nova, para que nós possamos cada vez mais nos comprometermos uns para com os outros, e que caia por terra tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Em nome de Jesus, eu peço agora, neste momento, na qualidade de reitor deste santuário, eu quero expulsar da sua vida, no nome de Jesus, toda a artimanha do demônio, que quer te afastar de Deus, que quer te afastar da presença de Deus. Você que tem ainda dificuldade para romper com o pecado, em nome de Jesus, pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caia por terra agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda contenda, toda divisão, todo falatório, em nome de Jesus. Que as famílias sejam agora reestruturadas, que os filhos voltem para os braços do pai e da mãe, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão distante no álcool, na prostituição, na bebedeira, no adultério. Que o Espírito Santo de Deus traga você de volta para o amor do Pai e do Filho. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, agora a graça de Deus. Que o amor de Deus te sustente agora neste momento, e que você seja curado e curada pela graça de Deus. Esta canção diz que é mais fácil colocar o mar num buraquinho na areia do que compreender o mistério da Trindade Santa. Deus é amor e o amor
em muitos momentos é incompreensível, porque ele nos constrange. O amor não é uma troca, o amor é uma pessoa. E esse amor que nos constrange é que vem ao nosso encontro e nos dá de novo a dignidade de filhos e filhas de Deus. Nunca conseguiremos compreender o amor de Deus, mas o amor de Deus nos envolve. Muito mais amplo do que a imensidão do mar. É esse o convite que o Senhor nos faz, de nos abandonarmos nesse amor que nos constrange, que nos envolve. Por isso, permita que o Espírito Santo de Deus, como este rio de água viva, brote do seu interior, para que de fato você conheça o coração de Deus que quer pulsar dentro do seu coração. Instantes finais deste momento de oração. Ore no Espírito e faça só a experiência agora de ser amado por Deus. Não precisa falar no português, só ore no Espírito. Se você não ora, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Muitas pessoas irão agora, como a Patrícia disse, não é necessário compreender, mas sentir a presença da Trindade Santa no nosso meio. Sinta o amor do Pai, sinta o amor do Filho, pelo Espírito Santo. Receba o amor do Pai. Andarama, andarama, lava, andarama, andarava, Andarama, Andarama, Isso me traz a imagem do Padre Jonas no céu com um largo sorriso, porque nesse dia muitos voltarão para o Pai das Misericórdias. Amém. Porque esta foi a profecia que nosso Senhor deu a nosso Pai fundador. E Ele escreveu que este lugar seria a manifestação da misericórdia de Deus. Então eu não tenho dúvida que do céu, nosso Pai fundador, Ele se alegra. A imagem é daquele sorriso maravilhoso dele. E Ele continua do céu a acreditar nos vossos filhos, que somos nós, Canção Nova, que temos este legado a levar à frente. Por isso, sinto o amor do Pai, do Filho, pelo Espírito Santo. Amém. Amém.